Olá! Mais uma live, a terceira live dessa sequência que eu resolvi fazer, tirar esse projetinho da minha cabeça para trazer para vocês essa ideia de produzir a nova coleção de carteiras mágicas para o Dia das Mães e conversar, bater um papo aí sobre empreendedorismo, sobre vendas, trazer aí um pouco da minha experiência, né? Desde 2011 que eu tô nessa área, então eu quero sim trazer cada vez mais para vocês informações relevantes e importantes aí dentro desse meio para que vocês não errem como eu errei no meu início. Então, como eu já expliquei nas outras lives, não é uma aula, tá bom? Eu venho meus cursos, né? Tenho infoprodutos e cursos online ensinando, né, a produzir, precificar e vender a carteira mágica e também ensinando a produzir a carteira Slim, que é uma carteirinha muito especial. Amanhã eu vou trazer para vocês verem como é que ela é e como é que vocês podem produzir ela, inclusive utilizando materiais de reaproveitamento que você tem em casa. Uma pausa pro cheirinho da minha gatinha. Ai, Dengo, vai fazer Dengo agora. Minha filha linda, quer aparecer, vai derrubar tudo. Enfim, então, não é uma aula, tá? Pra quem quer aprender na íntegra aí como faz a carteira mágica, a carteira Slim, existem os cursos, tá? Bem na frente da câmera, minha filha. Muito bem. Dá só uma licencinha, filha. Oh, meu Deus. Ai, o rabão. Venha pra cá. Vem no colo da mãe. Enfim, deixa eu vir um pouquinho aqui pro lado. Gente, vamos deixar ela aí um pouquinho. Venha. Quem tem gato sabe, né? Quem tem gato sabe como é. Que é assim, às vezes a gente começa a produzir, eles chegam. Ajustes aí, pronto. Então, voltando aí ao assunto, essa não é a ideia, não é dar uma aula. Porém, eu vou estar a live inteira produzindo. Então, se você já é minha aluna, quer ver o passo a passo aí do que eu faço, né? A ideia do que eu trago na minha produção, que é a produção que eu faço desde 2011 da minha carteira, com produtos que eu quero, né, que eu levo para vender nos eventos, nas feiras, nas lojas. Então, sim, tem um passo a passo aí detalhado do meu processo de produção, qual é a primeira parte que eu faço, qual é a segunda parte que eu faço, e assim, né, em todas as lives eu tenho trazido essa produção ao vivo aqui pra vocês e conversando. Vamos ver se a bonitinha vai deixar eu trabalhar. Ó, minha filha, é a veinha essa daqui, pra quem não conhece é a Manu. A Manu tem uma lambedura, ó, vocês podem ver aqui, não sei se o gatinho de vocês já teve um negócio desse, porém, não há explicação pro que ela tem. Porque ela não tem alergia, já fiz todos os testes, troquei ração, fiz de tudo e nada. Ela continua com essa lambedura, inclusive tô passando um antidepressivo nela, e mesmo assim, sem resultado. Porém, já é idosinha, né? A gente já sabe que nessa idade aqui é fazer o que tá dentro do nosso alcance. Bom, hoje eu acordei com esse cabelo aqui também. Esse cabelinho aqui maravilhoso, meio rebelde, mas vai assim mesmo, não me julguem por isso. Bom, então vamos lá, começando. A primeira que eu fiz foi a verde, tá? Pra quem não conhece a carteira mágica ainda, ela tem esses elásticos onde a gente pode colocar dinheiro, cartões, documentos. Ai, filha, por favor. Por favor, minha filha, deixa a mamãe trabalhar. Então, pegou dinheiro, né? A mágica só faz com cartões, coisas molinhas, tá? Não faz com cartão de crédito, nem nada disso. Então, aqui você vai colocar o dinheiro, fechou, abriu do outro lado, o dinheiro tava solto, prendeu no X. Se você fechar e voltar, o dinheiro aparece do outro lado. Você pode colocar inúmeras notas, cartões, e documentos e etc aqui dentro, tá? Que vai ficar super confortável para você carregar. Ela é uma carteira pequena. Na frente já tem os porta-cartões e o elástico que é para manter tudo bem presinho. Filha, por favor. Venha pra cá. Senta aqui do lado da mãe. Vem. Senta aqui do ladinho de mãe.
Ainda bem que não tá bagunçado, meu Deus, filha. Vou ter que tirar ela. Mamãe não quer tirar você, meu amor. Fica aqui, fica. Enfim, essa é a carteira mágica, tá? Então, a primeira da coleção foi a verde. A segunda, a rosa, que eu fiz ontem, gente. Pra quem não conhece a cartonagem, ela é uma técnica que requer muita paciência. Por quê? Porque a gente produz ela num dia, né? Eu tenho esse costume de produzir as peças em um dia e deixar até o dia seguinte, assim, né? Com a fita crepe e também embaixo de um peso, tá? Então, o ideal é pra quem trabalha com cartonagem deixar pelo menos 4 horas aí. Por quê? Porque a gente trabalha com cola. E a cola não é instantânea, então ela precisa de um tempo de secagem, tá? Então é importante deixar esse tempo para que ela fique retinha, ó. Você vê que quando ela seca embaixo do peso, ela fica bem retinha, não enverga. Se você for deixar ela secar ou se você for tirar logo, ela vai ter diversos problemas aí na sua produção. Gente, assim, outra coisa. Algumas pessoas falaram que as lives de ontem e anteontem, pra uma travou, pra outra não, pra outra travou, pra uma não. Então, assim, se travar, peço por gentileza que vocês saiam do aplicativo e voltem, tá? Pra me acompanhar aí nessa jornada. Se não, vai ficar gravada, tá? A ideia é que fique gravada para que vocês tenham acesso a esse conteúdo sempre que quiserem. Como são lives mais extensas, né? A de ontem pelo menos foi 1 hora. 50 minutos, 1 hora, adiante ontem que eu falei um pouco mais no começo, 1h30. Então, assim, fiquem à vontade, tá? Saiam, voltem, fiquem aqui comigo, mandem suas dúvidas se tiverem. Mas o intuito dessa live é isso, além de tirar essa ideia da cabeça, poder trazer mais informações para vocês, dicas, né? Compartilhar aí a experiência que eu tive, não só na minha jornada, mas também de pessoas que convivem comigo, né? Minhas amigas maravilhosas, para trazer mais conhecimento, falando com vocês, né? Às vezes eu fico aqui dependendo do gravar o vídeo, do fazer a arte, e isso muitas vezes vai deixando a gente mais... mina, né? A nossa criatividade muitas vezes. Fica dependendo do cabelo estar bonito, né? De se maquiar. Eu não sou exemplo de nada disso, tá? Se vocês querem um exemplo disso, de boas maquiagens ou de cabelo bonito em todos os vídeos, não serei eu sua referência, tá? Eu tenho essa pegada mais tranquila, né? Não sigo tanto padrão. Exatamente porque é o meu jeitinho e dentro da minha autenticidade que eu quero mostrar nas minhas redes sociais, é esse o meu jeitinho, né? Sempre tô com uma roupinha mais assim, um produtinho artesanal e assim vamos. Aguinha na garrafa, né? Outro diferencial aqui que eu não sigo padrão. Não é porque eu esqueci o copo, é exatamente porque só assim eu consigo beber água direito. Então olha só. A rosa. Olha só. Olha que gracinha. O ilhós rosinha também. Manu já deixou uns pelinhos por aqui. Olha, gente. Acabamento, né? Tantos anos trabalhando e eu ensino tudo isso na íntegra pra vocês, tá? Nos meus cursos. Como deixar um acabamento realmente bom para que você possa vender, né? Por um valor ideal, né? Por um valor que realmente seja interessante. Pra quem viu meus stories, ontem eu coloquei enquete pra saber qual dessas 3 cores que a gente ia fazer hoje. E a escolhida foi mais uma favorita minha, roxa. Então, vamos trabalhar com essa cor roxa. Hoje é isso, vou fazendo, vamos conversando. Pra quem tá entrando, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo se você tá vendo no gravado. Vamos ver, Manu, se não vai aparecer aqui. Colinha. Bom, falei da cartonagem um pouco, né? E vira e mexe eu fico me perguntando aqui, né? Fico me questionando, fico aqui, ó, matutando na minha cabeça, né? O que mais eu posso fazer com a cartonagem? Porque, sinceramente, dos grandes gatilhos aí pra eu me apaixonar pela cartonagem foi exatamente a ideia de
eu poder produzir diversos produtos, tá? Em diversas áreas. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a cartonagem, que é a técnica que eu trabalho, que é a técnica que eu ensino e é a técnica que eu desenvolvi, né? Um método de produção para ser mais ágil, para economizar material, para que a gente possa ter uma produtividade maior, já que de 2011 a 2019 eu trabalhei única e exclusivamente vendendo os produtos, né? Então você bote uma base aí do que eu produzia durante a semana para ter produtos em lojas e para trabalhar em eventos de fim de semana. Então sempre foi esse o esquema, né? Oi, filha. O que quer falar, meu amor? Meu Deus. Ponte, meu amorzinho, ponte. Pauzinha pro carinho da neném. Deixa a mamãe trabalhar. Nos outros dias ela não quis aparecer muito não. Ontem ainda ela veio, deu uma olhada, mas... Pronto. Pronto. Então, e aí eu sempre assim, tive em mente... Outro detalhe assim, né? A cartonagem é sim apaixonante e realmente a gente pode produzir diversos tipos de produtos, né? Papelaria, decoração, papelaria, por exemplo, papelaria. O que eu já produzi de papelaria? Pastas, né? Pasta sanfonada, pasta com trilho ali no meio, tipo envelopes, agenda, tag pra mala, cadernos sempre, né? Assim, todos os meus cadernos até hoje foram do tipo revestidos por mim. Eu amava fazer meus cadernos, principalmente porque eu, infelizmente, sempre fui muito de escrever à mão. Isso prejudicou um pouquinho o meu controle, né, dentro do que eu trabalho hoje, dentro do que eu gostaria de ter informação de hoje. Por exemplo, quantidade de produtos que eu já produzi na vida. Eu não... Assim, a gente tem uma média, né, porém, eu não sei, porque eu nunca tive esse controle. Isso também é, inclusive, uma das coisas que eu cedo dentro dos meus cursos. É exatamente uma das coisas que eu acho importante a gente ter pra gente fazer um controle depois, né. O controle de vendas sempre foi na mão também, né. E, enfim, então a cartonagem, além da parte de papelaria, decoração, porta-retratos, caixas, maletas. E maletas foi um dos produtos que a gente começou a produzir, que minha mãe gostava muito de produzir. Eu não gostava porque achava trabalhoso demais, produtos maiores e tal. Nunca curti estar nesse processo de produzir coisas muito grandes, gosto sempre dos mais slim, até porque é isso, sou uma pessoa muito prática. Deixa eu dar um ajuste aqui que a Manu descompensou tudo. Filha, fica aqui, fica aqui, coisa linda, fica aqui. Pronto. E então, sim, né, esse processo todo aí de produção da parte de decoração, né, das partes maiores aí de decoração, minha mãe aqui gostava de fazer. Fiz caixas, fiz maletas, fiz tudo que você pode imaginar, eu fiz dentro da parte de decoração. Risque rabisque, né, pra papelaria também, risque rabisque, porta-canetas. Eu tenho um projeto que até hoje está comigo, que foi acho que em 2012 que eu produzi. Inspirado num projeto aí maior que eu tinha visto em uma revista, porque sim, né, quando a gente começou, além de aprender com professores, a gente aprendia com revistas, a gente aprendia com vídeos, né, DVDs. Nova geração nem sabe o que é DVD, acha, né? Hoje em dia nem existe mais. O meu notebook, por exemplo, não tem nem entrada para CD. Então, assim, a gente vê que realmente tudo mudou desde que eu comecei até hoje. O aprendizado tá muito mais fácil. Além de papelaria e decoração, a parte de acessórios, que é uma que eu sempre me encantei, né? Então, porta-moedas, caixinha para óculos, estojo, bolsas, que foi minha grande paixão durante anos, as carteiras normais, carteiras mágicas, carteira pequena, carteira grande, que mais? De acessórios, case para celular, capinha para máquina de cartão. Da papelaria também porta-cartões, né? Ontem eu comecei a falar sobre o kit empreendedora, né, que eu criei, e nele estava incluso isso.
case, a capinha para máquina de cartão, a porta-cartões. O porta-cartões que eu digo é o porta-cartões de mesa, né? Aquele que é para você deixar com os seus cartões, caso você vai expor em algum lugar, a pessoa vai pegar de lá direto. Que mais? A parte de acessórios, a parte de organização também é muito legal. Eu tenho um produto aqui em casa que eu fiz há anos, que me acompanha também, que é o porta-talheres. Se vocês quiserem, depois eu vou postar pra vocês como é que ele é. Inclusive dei de presente, né? É um produto que eu fiz bastante. É tipo bandeja, né? Bandeja eu também fiz. Alguns projetos até exclusivos. Por encomenda que eu fiz. Dá um trabalho danado, mas a pessoa me mandou, a cliente me mandou ali todos os compartimentos que ela queria, pro que ela queria, e eu desenvolvi em cima disso. Mas veio da ideia disso, do porta-talheres, né? Então pra cozinha, o que eu também fiz? Por encomenda também, né? A pedidos. Eu fiz porta-copos. E aí eu tive que fazer um trabalho especial de impermeabilização no porta-copos, porque, né, a gente usa porta-copos que é pra não molhar onde a gente vai colocar o copo. Então, eu tive que fazer um trabalho bem diferenciado aí de impermeabilização. E essa mesma cliente pediu o porta-guardanapos. E ficou super bonito também. Ela escolheu um tecido bem retrô, assim. Nossa, ficou bem bonito o trabalho. Parte de cozinha também, bem legal a gente fazer. Cartonagem, a gente pode fazer quadrinhos, né? Então, quadrinhos com as estampas de tecido. Eu já vi gente... Essa parte de quadrinhos nunca trabalhei, mas sempre admirei, né? Então, sempre fiquei de olho aí no que as pessoas estavam fazendo. Então, já vi gente que fazia o revestimento, né? Na cartonagem, ou no MDF, ou no papelão cinza, né? Que a gente usa. E escrevia por cima, fazia um decalque por cima, escrevia frases de impacto, né? Frases famosas, frases de autoajuda. E isso era muito legal também. Esse eu nunca fiz, porém sei que sucesso, né? Quadrinhos, a parte decorativa tem bastante saída. Cachepô, né? Cachepô para plantinhas também é um sucesso, também é muito legal para se fazer. Que mais? Bom, a parte de caixas é isso, né? Você tem 1,5 milhão de opções do que fazer com a mesma ideia das caixas, né? Então, porta-joias, porta-maquiagem, enfim. Enfim, gente, assim, a cartonagem, ela é realmente uma técnica muito versátil. Eu falo, sim, que ela é a mais versátil do artesanato, porque eu não conheço nenhuma técnica que você vá aplicar dentro do artesanato, né, do processo realmente artesanal, para que você chegue a resultados tão diversificados em relação às áreas dos produtos, né, em relação a categorias de produtos. Então, é muito legal, é uma técnica, é simples, né? A gente não tem produtos caríssimos, ferramentas caríssimas para comprar. Claro que, com o passar do tempo, a gente vai querendo evoluir dentro da técnica e isso faz com que a gente tenha vontade de investir em ferramentas, né? Por exemplo, a carteira mágica que eu faço hoje, ela é diferente da carteira mágica que eu faço quando eu comecei. Quando eu comecei, eu fazia exatamente a carteira mágica que eu ensino vocês, tá? Então, sem ilhós, para que você não precise comprar um balancim, para que você não precise comprar uma crop, para que você não precisa ter esse investimento inicial altíssimo, porque não são baratas, né? Essas acho que são as ferramentas mais caras. E para que você tenha a facilidade de produzir na sua casa, né? Que foi uma coisa que eu sempre fiz. Quando eu tive minha loja, eu produzia na loja, né? O que também era meio loucura. Por quê? Porque a cartonagem é cola. Então, às vezes, chegava o cliente, eu parava para atender, a cola secava, às vezes perdia a peça. Então, assim, acontecia. Um pouco uma loucurinha assim, mas foi um período muito gostoso, exatamente por quê? Porque eu fui entendendo mais o mercado das vendas, eu fui entendendo mais o mercado do artesanato, eu fui entendendo mais o cliente do artesanato, né? Então, quem é esse cliente, o que ele gosta de comprar, o que ele gosta de ver,
Como eu trabalhava com várias artesãs dentro da minha loja, eu tinha muito a experiência do que a pessoa estava gostando mais, qual era o nicho que a pessoa estava gostando mais, né? Então, é excelente. Ah, e uma coisa que eu fazia muito, que agora eu lembrei aqui, não fiz muito não, porque a base é mais ou menos de caixas também, né? E não é o meu forte, não era o meu foco. Porém, eu sei que é uma área maravilhosa para quem curte, super valorizada, né? E super em alta e só vai continuar em alta, que é a parte infantil, né? A parte de bebês. Então, aquele kit higiene, isso eu fiz para presentear duas crianças que eu amo, que, né, fazem parte da minha vida, eram amigas que estavam grávidas, então eu fiz questão de fazer, utilizando a minha arte, utilizando, né, os tecidos que elas gostam e etc, fazendo com a carinha delas, mas que exatamente é uma área em alta, né? Sabemos que gestante, maternidade, bebê, essas áreas são excelentes para quem curte fazer esse tipo de produção. É excelente. A cartonagem te dá um amplo leque aí de variedades, né? Fiz muito porta-carteira de vacina também. A ideia do porta-carteira de vacina é igual o meu porta-passaporte, o meu porta-documentos de hoje em dia. Então, é sempre com 2 bolsinhos, né? Eu sempre trouxe aí a ideia de ser o mais prático possível minhas peças, né? E isso consegui com o passar do tempo e desenvolvendo, sim, melhor tudo que eu fazia e desenvolvendo melhor as peças que eu trabalhava, entendendo melhor o mercado, entendendo melhor o que era bom para os outros. Então, esse porta-passaporte foi de acordo com uma demanda aí que eu vi que tinha, né? E acabou dando certo. E até hoje as pessoas compram, inclusive, como carteira mesmo, porque cabe bastante coisa. Para quem gosta de levar bastante coisa, é excelente. Então, assim, é uma técnica realmente versátil, é uma técnica realmente que você consegue produzir, né? É uma técnica rápida, você vê, ó, eu tô aqui conversando com vocês e tô produzindo, certo? Nos meus tempos auge de produção, né, onde eu tinha ali toda uma agilidade diferente de hoje, já que eu não faço mais eventos, né, então eu não tenho mais aquela demanda de ter que fazer um monte de produtos durante a semana, de quanto mais melhor, de estar nessa loucura da produção, hoje eu demoro um pouquinho mais, né, pra fazer. Porém, nas épocas auges eu demorava 40 minutos, 35, 40 minutos para fazer uma carteira mágica. Lembrando que produtos que eu sempre tive muita demanda e a produção maior, eu sempre terceirizei, tá? Sempre fiz questão de terceirizar a produção do corte dos kits, tá? Que é uma coisa que demanda realmente muito tempo. É uma coisa que desgasta muito, tá? Então, se você quer fazer cartonagem, tá pensando aí... Ai, peraí, deixa eu dobrar as perninhas aqui. E tá pensando aí em fazer grandes produções, né? Em comprar bastante papelão para você mesma produzir, para você mesma cortar esses papelões. Tenha noção que desgasta, tá? E desgasta por quê? Porque, por exemplo, a gente não corta só o papelão, o papel cartão, tá? Então, assim, o papel cartão a gente consegue cortar com a tesoura, né? Vai lá, corta com a tesoura, dá tudo certo. Mas o papel cinza, o papelão cinza, que é esse mais espesso, a gente não consegue cortar com a tesoura. Então, a gente precisa, sim, se atentar que essa demanda de corte de papelão, você vai precisar de uma placa de corte, você vai precisar de um estilete, você vai precisar de uma régua. Hoje em dia tem umas réguas maravilhosas que já vem com uma base de proteção, tá? Então ela ajuda muito nesse processo. E inclusive luvas, né? Luvas de proteção para que você não se corte, tá? Porque acontece, tá, gente? Acontece. Corte acontece caso você não tenha essas ferramentas. Eu nunca tive... Porque não existia esse tipo de ferramenta, né? Na minha época auge de produção não existia. Foi nos últimos anos aí que estão vindo essas ferramentas aí para auxiliar a gente na cartonagem. Inclusive a luva até devia existir, né? Mas eu não conhecia.
pensando assim em outras profissões, né, que as pessoas trabalham com cortantes, acredito eu que até existia. Mas é isso, na minha vida nunca tive. Então sim, já cortei meu dedo diversas vezes, conheci diversas cartoneiras que também cortaram. Inclusive, eu nunca cheguei a me cortar de maneira grave, né? No sentido de eu nunca precisei de ponto, mas já tirei umas lascas, eu tenho até hoje, tá, gente? Aqui não vai aparecer, acho aí. Mas eu tenho até hoje a lateral desse dedo aqui, ó. Eu taquei. Tirei forma lasca. Esse dedo foi muito prejudicado. O meu dedo esquerdo. Por quê? Porque quando a gente trabalha com base de corte, estilete, cortador circular, que também é outra ferramenta que eu pelo menos uso muito para otimizar. Aqui vocês estão vendo eu cortando o tecido com a tesoura, mas quando a produção é pauleira, eu cortava direto com o cortador circular, tá? Então é outra ferramenta cortante que a gente precisa sim ter muito cuidado. Então, normalmente eu sempre utilizei essa régua, né, de metal, que ela tem um degrauzinho aqui de nada, porém é melhor do que essa régua aqui. Essa régua aqui, ó, até já utilizei, tá, para cortar. E utilizava a outra base, né? O outro lado aqui que tem um degrauzinho também, né? Quebra o galho. Mas se você vai começar e puder investir em uma régua que tenha ela é tipo um L aqui, assim, né? Ela tem uma parede aqui para que você corte e não venha para você o instrumento que você estiver utilizando. Então, como eu sempre utilizei essa régua, ela já tá detonadinha, tem várias marcas nela de estilete que passou, né? O cortador circular eu nunca usei muita régua, não. Foi sempre no olhômetro, mas o estilete é um perigo, tá, gente? É um perigo e eu já conheci artesãs que trabalhavam com o cortador circular, não era nem cartonagem, mas o cortador circular já levou elas pro hospital, tá? E quase inutilizou a mão delas. Então, deixo aqui o meu alerta. Se você tá começando e tem a possibilidade de investir em ferramentas pra te proteger, use. Não vai ser louquinha igual eu, não. Vai fazer assim que nem eu, não, porque é isso. Eu fui muito protegida durante essa minha jornada pra não me machucar de vez. E é isso, é um segundo. É um segundo de distração, é um segundo de, sabe, de você realmente não prestar atenção. É um segundo da gatinha pulando na sua mesa pra você cometer aí um desastre na sua vida. Então, cuidem sempre. Com tesoura também, né, gente? Com tesoura também, que é assim, é um pouco menos perigoso, eu acho, né? Porque a gente normalmente põe o dedo pra longe e tal, mas mesmo assim, tomem muito cuidado, tá? E a cartonagem é isso, repleto. Até isso aqui, ó, gente. Olha, outra coisa também que que a gente tem que tomar cuidado é isso aqui, ó. Esse abençoado aqui, essa serrinha, tá? Às vezes você vai cortar um pouquinho só da fita crepe e taca seu dedo lá também, machuca, dói, fica ruim o negócio. Então, sempre cuidem muito, tá? Eu acho que assim, você vai falar entre prós e contras, né, da cartonagem. Eu acho que o pior que você pode ter ao aprender a cartonagem são esses cuidados, tá? Não existe nada de pior que possa acontecer com você produzindo, né? Se você tomar as medidas de segurança aí, produzir com as ferramentas corretas, perfeito, tá? Então, vamos sempre ter essa consciência, essa segurança. Começando a usar aqui meu pincelzinho. Na primeira live, gente, pra quem não acompanhou, tá? A primeira live eu falei bem detalhadamente aí sobre cada ferramenta que eu utilizo, tá? Então, se você quer saber mais sobre a cartonagem, vai lá na primeira, tem uma sequência aí, então pode ir lá acompanhar que você vai entender melhor aí qual que é as ferramentas básicas. Porém, se você tá vendo aqui na íntegra, você já tá vendo tudo que eu tô utilizando, né? Então, fiquem tranquilos, são ferramentas básicas que você encontra em qualquer cidade, que você encontra na internet. Pode fazer uma bela pesquisa na internet antes de comprar, né? Minhas alunas, inclusive a cola, né? A cola eu utilizei muitos anos uma marca famosona aí, e ok, porque não existia outra. Mas hoje em dia, essa cola PVA, PVA extra, né, que a gente fala, ela é
encontrada em diversas marcas, com diversas opções de tamanhos, enfim, né? Essa minha que eu comprei também eu encontrei a mais barata, não foi nem na internet, foi em uma loja, eu moro em Santos, né, pra quem não sabe. Moro em Santos já desde 2017 e essa foi a cola mais barata que eu achei, que foi numa loja de tipo marcenaria, assim. Tipo marcenaria não, de marcenaria, que vende madeiras, porta para armário. Então assim, aproveitei e comprei várias e dura, tá? Esse pote grandão aqui que eu compro dura bastante. Ai, gente, vocês tinham que ver a Manu como é que tá aqui. Deitada, largada aqui do lado, não aguento essa gatinha. Energizando as carteiras novas, para as mamães que forem presenteadas ficarem bem felizes. E é isso, assim, ó. Falando agora da carteira mágica, né? Falei da cartonagem. Eu, inclusive, uma coisa de papelaria também que deu muito certo, assim, que eu fiz muita lembrancinha, foi bloquinho de anotação. Isso aí, ó, eu fiz lembrancinha de criança, eu fiz lembrancinha para 40 anos, eu fiz lembrancinha de empresa. Isso foi um sucesso demais e super fácil. Eu até tô querendo fazer aí uma aulinha rápida para ensinar para vocês e postar aqui no Instagram, né? Postar no Instagram, pra quem tá vendo no meu canal lá da outra plataforma, né? Estou falando do YouTube e também do Instagram, né? Que são as duas ferramentas que eu estou utilizando aí, as duas plataformas que eu estou utilizando. Então, a ideia é essa, tá? Fazer aí também uma aulinha rápida para que vocês aprendam. Post-it, né, gente? Post-it, que é um sucesso também. Capinha para post-it. Produtinho que você consegue fazer um valor legal, dependendo do post-it que você utiliza, claro, né? Porque tem uns que são bem carinhos. E fazendo a precificação correta, dá super certo. A carteira mágica, os produtos que eu fazia para vender, minha mesa sempre foi muito assim. Eu no começo comecei com as maletas, comecei com as bolsas e carteiras, né? A minha base do início da cartonagem foram esses 3 produtos, tá? Porta-retratos, risque-rabisque, eu fui ampliando o meu catálogo de produtos conforme eu ia tendo vontade, né? Conforme eu ia tendo curiosidade, conforme eu ia aprendendo, né? Comprava uma revista, via um projetinho legal, fazia, né? Teve uma professora que me acompanhou, eu não fiz aula só com uma professora, eu tive outra de caixas também, que me ensinou bem legal, só que essa de caixas, ela era muito boa, mas ela fazia a produção como professora, e isso me dava muito trabalho. Por quê? Porque eu tinha que entender o que ela estava falando como professora, só que eu tinha que criar a minha técnica como produtora, né? Existem diferenças. Então, ela era muito boa, a gente ficou nela até para aprender as maletas e tal, e depois como eu quis acessórios, coisas mais simples, eu tive a outra professora que foi bem boa e me ensinou a fazer uma gama enorme aí de produtos. E depois que eu realmente aprendi a técnica, que eu entendi a ideia da cartonagem, que eu tive esse processo de agora eu consigo. Lembro até hoje, a primeira bolsa que eu aprendi foi dentro de uma loja, né, com essa professora. E as laterais das bolsas, hoje tá fácil, viu, gente? Hoje tem gabarito, hoje tem molde, hoje tem N ferramentas pra você utilizar. Na minha época não tinha, na época que eu fazia, até um dos motivos que eu desisti foi isso, porque dava muito trabalho pra deixar uma lateral bonita e o meu olhar, né, perfeccionista sempre ia pra onde não estava bonito. Então eu achava que eu não poderia vender aqueles produtos do jeito que estava. Então sim, muitas bolsas ficaram pra mim porque eu não passava pelo meu próprio teste de qualidade, né? Não só bolsas, mas vários produtos. Às vezes dava uma manchadinha de colinha, com o tempo a gente vai desapegando disso também, vai entendendo que é um produto artesanal, não é um produto industrializado e vai ter sim um erro, se é que a gente pode chamar de erro, né? Vai ter um deslize ou outro, vai ter aí alguma coisa que talvez não fique do jeito que a gente gosta, não fique com um padrão de qualidade que a gente gosta, porém vai ser interessante pra gente botar em venda e muitas vezes o cliente não vai nem
nem olhar, nem ver e muito menos se importar com aquele detalhe, né? É só a nossa visão mesmo que vê. Óbvio, se for algo gritante, não faça. Se estiver torto, se o elástico estiver largo, se tiver qualquer coisa aí que realmente prejudique a utilidade, né, do seu produto, não venda, né? Fica pra você que é melhor. Então, quando eu fazia as bolsas, aprendi a primeira vez a bolsa. Aprendi na loja e tal. Ai, beleza. Nessa época, a gente comprava muito kit pronto, né? Já vinha. Hoje ainda tem, né? Bastante. O kit já prontinho ali. Ah, beleza. Aprendi a fazer a bolsa, vou comprar o kit e levo pra casa. Beleza, comprei vários kits e levei pra casa. A primeira que eu fui fazer, eu não sabia, eu não lembrava, não tinha. Gente, naquela época não tinha celular que gravava fácil assim, não. 2011 não existia isso, né? Não tinha um celular bom pra gravar, não tinha. Então, o processo era todo da memória mesmo, né? Eu sempre gostei de escrever, mas mesmo assim, como é que você vai escrever? Como é que você vai colocar a lateral da bolsa? Era difícil. Então, eu quebrei a cabeça. Eu chamava minha mãe pra ela ver se ela lembrava, se ela podia me ajudar, se ela entendia qual que era a engenharia da coisa, qual que era, né, o passo a passo ali, como é que eu colocava, se era pra cá, se era pra lá, se era virado pra dentro, enfim. Depois que eu aprendi, é isso. Eu comecei a entender que eu podia fazer os meus próprios kits, que eu não precisava ficar dependente de bolsas que as pessoas estavam vendendo. Até porque eram bolsas que não faziam minha cabeça, que eu não gostava, que eu não achava os modelos bonitos, né? Bolsas muito pequenas, né? Bolsas sem alça, bolsas que eu não utilizaria no meu dia a dia, bolsas que eu não iria para um show, para um restaurante, etc. Não levaria elas. Então, sim, eu comecei a desenvolver bolsas que eu acho que, né? Que eu não só acho, como usei pra caramba as minhas bolsas, né? Eu até sinto falta de ter elas, porque as que eu tenho estão extremamente utilizadas, então assim, podres, porque eu sempre uso as minhas coisinhas até o fim, sim. Exatamente por quê? Porque a durabilidade é boa, a gente usa e ela não estraga, então assim, o que estraga ali é o tecido, né? É a parte do tecido, mas a estrutura delas boas até hoje. Enfim, então eu comecei a desenvolver as minhas próprias bolsas, né? Resolvi usar alças, né? Aquelas de couro, né? É couro mesmo. Eu não gostava muito porque é couro e tal. A pegada da minha marca sempre foi muito ecológica. Sempre trouxe muito a sustentabilidade. Porém, era uma alça que não me dava trabalho, já que eu não costurava. Então, eu não queria ter que aprender a costurar pra fazer alça. Não queria dar essa função pra minha mãe, porque minha mãe sim costurava, mas eu não queria dar essa função. Era chatinho fazer alça. Então, acabei comprando esse estilo de alça de couro. Que é a raspa do couro, né? Assim, é o final do couro, eles fazem essas alças. Então, de uma maneira ou de outra, até tá aproveitando ali o material, né? Mas, enfim, não era o que eu gostava mais. E acabei utilizando os modelos de bolsas diferenciados para fazer diversas alças. Peraí, aguinha. Diversos tipos de tamanhos de alças, de abas, né? De abas não. Das abas, que eu gostava muito de fazer diferenciado, né? Eu não gostava de fazer só com imã em cima, então eu sempre fazia uma diferenciação nas abas, arredondada, em V, enfim, fiz diversos modelos, né? É isso, me arrependo porque devo ter foto de todas. Porque eu sempre fotografei muito as minhas peças. Porém, a contagem de quantas eu já fiz, de como eu já fiz, esse é um grande erro do meu trabalho. É uma coisa que eu me arrependo depois de todos esses anos. Não saber o número exato de produtos que eu produzi, não saber o número exato de produtos que eu vendi. Enfim, faz parte, né? Eu já tentei até fazer uma planilhinha ali, fazer um cálculo aproximado, passar as ideias que eu tenho, né, dos cadernos ali que eu tenho para planilhas, mas mesmo assim, eu sou muito de humanas para isso, não consegui dar continuidade. Mas é isso,
né? Erros que acontecem. Se você tá abrindo, começando sua marca agora, se preocupe em fazer isso, em digitalizar ali, ter sempre na mão o que você precisa, o que você está produzindo, né? Quem é o seu cliente, isso também é uma coisa importante. Cadastro de cliente. No começo eu comecei tão bonitinha, tão certinha, regradinha. Depois de um tempo, quando você começa a ver que assim, as suas funções são inúmeras e que isso, no momento, não é prioridade, você começa a abrir mão, né? E é aí que tá o erro. É aí que tá o erro. São coisas que a gente precisa ter, sim, de parâmetro aí pra tudo. Pra isso, pra quando a gente chegar lá na frente da nossa marca, a gente ter isso como elemento aí pra fortalecer o nosso dia a dia também. Enfim, vamos indo. Tô quase terminando, tá, gente? Já falta pouco, já vou chegar aqui na parte do quê? De colocar os elásticos pra fazer a mágica. Esse daqui, sinceramente, a carteira mágica me deu muitas alegrias na vida. Esse foi um produto que, assim, todos os outros me deram, né? Todos os outros que recebiam elogios me deram muita alegria na vida. Mas a carteira mágica, cada reação, gente, dos novinhos, de criança, adulto, idoso, todas as idades. Eu até tive uma dificuldade de saber quem era a minha persona. Quem é a minha persona que compra a carteira mágica? Quem é a pessoa que eu tô vendendo? Por quê? Porque eu sempre tive clientes de todas as idades. Sempre. Ah, olha só, gente. Essa aqui é a ferramenta, tá? Que eu falei que eu não quero que vocês usem. Não precisa comprar nesse momento, né? Pra quem tá começando. Então, essa aqui é uma crop, né? Crop a dial, sei lá eu como é que fala, mas... Ó, aqui eu já tenho o estojinho que vem até os ilhozinhos. Eu comprei um monte de ilhós colorido quando eu fui pra São Paulo. E já deixei eles aqui. Mas o modelo que eu ensino pra vocês nos cursos é esse aqui, que você não precisa de ilhós, tá? Que é só você utilizar a cola pra colar o elástico nos dois pontinhos aqui. E fica perfeito, tá, gente? Não precisa esquentar a cabeça, porque realmente, ó, fica bem presinho. Vendi anos antes de adquirir a minha crop. Anos eu vendi assim, né? E no começo eu nem colocava elástico. Então, assim, estamos colocando elástico, já estamos à frente já. Exatamente porque é uma segurança a mais dentro do que a gente tá fazendo. O narizinho tá coçando, estão vendo aí que eu tô coçando um monte, mas pelinhos de Manu que estão voando aí na minha cara, que ela está aqui ao lado, se lambendo, essa criança. Então vamos para a parte dos elásticos. E aí depois, já sabem, né? É isso, quando eu falo que a cartonagem é realmente algo que me trouxe muita mais paciência do que eu já tive na vida, é por isso, porque a gente tá produzindo, certo? E a gente queria ver pronta agora, né? Agora já. Olha só, vai ter o ilhozinho roxinho também. Ah, eu amei esse ilhozinho, todo coloridinho, olha. Mostrei já, né? Ó, rosinha e o verdinho. Verde, rosa e o roxinho que eu tô colocando agora, o ilhós, bem bonitinho. E é isso, bora colocar esse elástico aqui. Então a carteira mágica realmente é um produto muito encantador, né? Eu sempre utilizei ela como chamariz aí, como atrativo nas minhas lojas, exatamente porque muita gente não conhecia, né? Hoje ela com certeza está em outro patamar, muita gente já conhece, muita gente já tem, inclusive, de diversas maneiras. Porém, durante todos os anos que eu trabalhei com ela, sempre atraí um público muito curioso e que gostava muito. Então, assim, várias reações, né? Cara de chocada, aquela galera que fica... Ah, o que é isso? Como é isso? Amo! Sempre amei muito. Né? Pessoas me perguntando, mas como é que faz a mágica? O que é essa mágica? E uma coisa que eu sempre falei é... Mágica não se conta, né? Se conta. Diz que mágica não pode contar.
Então, assim, se a pessoa descobrir qual que é o esquema da mágica, beleza. Mas se ela não descobrir, não vai ser eu que vou contar. Então, assim, leva pra casa, compra uma, leva pra casa e fica estudando ela lá pra entender como é que funciona. Então, isso sempre foi um segredinho, né? Que eu nunca quis contar quando as pessoas descobriam. Eu ficava muito feliz até, porque assim, você via que a pessoa tava lá entendendo qual que é a engenharia dessa carteira, o que que é que o passo a passo dessa carteira. Então é muito legal, é muito gostoso, uma carteira muito gostosa de se vender. Pronto. E vale muito a pena, assim, né? É isso, um custo-benefício aí. Até hoje eu vendo, né? Se você não viu aí as minhas aulas anteriores, as minhas lives anteriores, ainda vendo a carteira mágica, e é um produto que continua encantando, né? Ela tá numa loja coletiva, não sou eu que vendo hoje fisicamente, mas a vendedora da loja é maravilhosa, maravilhosa, ela se diverte também, ela sempre fala quando eu vou lá, ai, mostrei pra não sei quem, ficou de cara e tal, não sabe como fazer. É isso, gente, é essa reação que eu gosto, que eu acho muito legal, de você surpreender o seu cliente. Dentro do meu processo de produção, né, e do meu entendimento de comércio e de ter uma marca, a gente entende que algumas padronizações são importantes, né? Então, sim, as carteiras sempre tiveram uma padronização. Os tecidos, né? Eu sempre busquei fazer, por exemplo, teve uma época aí que eu fazia, fazia os kits, né? Os conjuntos. Então, a bolsa, carteira, porta-moedas, né? Ou a bolsa, carteira e a carteirinha, a carteira slim. Então eu sempre trouxe o mesmo padrão de tecidos, por mais estampas diferenciadas que eu tinha, porque sempre trabalhei com estampas muito diferentes uma da outra, exatamente para atender um público amplo. Algumas padronizações sempre existiram dentro da minha marca. Uma das coisas que eu entendo e sempre entendi, porque sempre foi algo que foi falado, né? E quando a gente fala de marketing, quando a gente entende que uma marca vai além da gente ter um produto, né? E gostar de fazer um produto, ou de entender que é esse o produto que eu mais vendo, é a parte de valorização, né? De você agregar valor ao seu produto. Então, os meus cartões de visita, por exemplo, sempre foram em papel reciclado. Pagava caro pra caramba, pagava o triplo do preço de um cartão com papel reciclado do que com papel normal. Porém, eu sabia que na imagem da minha marca, aquele investimento seria interessante. Ah, pro cliente interessa? Às vezes não interessa, às vezes ele nem vê que é de papel reciclado. Às vezes ele não tá nem aí de papel reciclado, não. Pra ele podia ser o normal mesmo, que tava tudo bem. Mas pra mim, dentro da minha consciência de marca, eu sempre quis trazer essa consciência. Então, assim, meu cartão era de papel reciclado. Minhas embalagens. No início, logo que eu comecei, né, que eu não tinha nem conhecimento de embalagens diferenciadas, né, eu saí da área da estética e cosmetologia, saí da massoterapia, saí da naturopatia, então assim, não tinha, né, até naquela época, assim, marcas, o empreendedorismo criativo em si, o artesanato, era raro ali, né, então a gente não via coisas muito diferenciadas. E então as primeiras carteiras que eu produzi, a embalagem era de plástico normal, aquele plastiquinho ali, sabe, que você tem o fechozinho ali que você vira e tal. Beleza, utilizei elas durante um tempo até para deixar nas lojas. Quando eu deixava nas lojas coletivas, eu colocava dentro desse plástico. Porém, foi uma coisa que começou a me incomodar, era uma coisa que não estava alinhada ao que eu queria para minha marca. Então, foi uma das primeiras coisas que eu resolvi mudar na minha marca. Tá? Os cartões, desde o primeiro momento, foram sim de cartão reciclado. Eu tinha 2 amigos que fizeram ali o layout da marca, né? O logo ali, né? A letra da marca, etc. Me ajudaram, deram a sugestão de qual cartão usar, de qual papel reciclado era melhor. Então, esse sempre foi, desde o primeiro dia, esse cartão reciclado sempre fez parte, mas as embalagens eu tive que mudar. Lembro até de uma mega artesanal, né, que é um evento que eu participei durante muitos anos, passeando para buscar referências, buscar matéria-prima, né, e mais conhecimento. Acho que foi a primeira que eu fui. Eu aprendi a fazer uma sacolinha com jornal e foi muito legal, porque isso já me abriu a mente para fazer de outra maneira.
Era com jornal, era com alcinha, coisa mais linda. E parando pra pensar que hoje em dia ninguém lê jornal, que a gente precisa comprar jornal, né? Às vezes eu passo nas bancas, tá lá, vende esse jornal para o cachorro. Enfim, seria outra coisa que eu precisaria investir hoje em dia, porque acabou essa cultura. E aí, quando eu voltei da Mega, eu já voltei na pegada de fazer a minha própria embalagem, né? De fazer a minha própria embalagem artesanal, trazendo, né, o artesanato, porém de tecido. Né? De vez de trazer o papelão, trazer o de tecido. Bom, testei algumas vezes, não gostei, desencanei dessa ideia e comecei sim a trazer a ideia, as embalagens de papel. Que até hoje eu tenho algumas aqui, inclusive, porém sempre trazendo algo personalizado. Então, eu trabalhava com essas embalagens de papel, que também é tipo papel de pão, né? Que ficou muito na moda depois, usar o papel craft mesmo, mas eu não gostava do craft. Então eu sempre comprava uns estampadinhos que eu achava mais bonitinho. É isso, depois de um tempo ficou bem na moda o papel. Até hoje, né, o papel de pão tá aí, sucesso total de embalagens. Mas eu gostava dos estampadinhos, então pegava os estampadinhos. Branco também, utilizei bastante tempo branco. Porque querendo ou não, minha marca sempre foi preto e branco, né? O fundo foi preto e o escrito branco, exatamente porque eu já achava a minha marca muito colorida, então eu não queria mais cores no meu logo pra ter a diferenciação ali, pra não confundir mais. Então, acabou que eu usei muito tempo a branca e uma coisa que eu comecei a fazer era o quê? Reaproveitar tecidos, reaproveitar retalhos de tecidos. E como que eu fazia isso? Esse também é outra aulinha aí que tá na manga pra eu fazer, preciso só sentar pra fazer. Não sei se eu vou fazer uma live, vou pensar aqui o que a gente vai fazer. Mas trazer esse reaproveitamento com dupla face, né? Eu utilizava dupla face, fazia o reaproveitamento e virava o lacre, né? Virava o fecho dessa embalagem de papel. E era bem legal, ficava bem bonitinho, bem personalizado, né? Ninguém fazia isso na época, não sei se hoje em dia faz, mas foi um processo que me ajudou muito ali a ir personalizando e tendo ideias da minha marca. Até eu chegar à minha embalagem, que é hoje, né? Que eu tenho hoje a minha embalagem, que também trouxe de maneira a ficar fixa na minha marca. Por quê? Porque a embalagem, né? Como eu tava falando, eu acho que todo mundo já ouviu isso. A embalagem muitas vezes é mais cara do que o próprio produto, né? Às vezes shampoo, condicionador, esse tipo de coisa que a gente compra, a embalagem que a gente compra é mais cara do que o próprio produto que a gente tá comprando. Então eu sempre tive essa ideia de que a nossa embalagem era algo importantíssimo para agregar valor aos produtos. Então, a minha embalagem minha bolsinha, né, de chita que eu faço, né, de tecido, que eu utilizo a chita, porque sempre foi algo brasileiro, né? Sempre me trouxe essa consciência aí do Brasil, o floral, que eu sempre gostei, e uma embalagem reaproveitada, né? Que a gente pode reaproveitar, na verdade. Reaproveitável. Então, uma embalagem que a pessoa poderia utilizar depois para presentear outras pessoas, para utilizar dentro da bolsa, para ter aí uma longevidade dentro dessa embalagem também, né? Diferente das de papel, das de plástico, muitas vezes você vai pegar, vai jogar fora, né? Vai pegar o produto e vai jogar fora. Então, a gente precisa sempre ter essa consciência. Além de valorizar, né? Mostrar a nossa missão, qual é o nosso propósito, o que nossa marca tá dizendo, o que você quer passar com a sua marca. Então, os meus produtos, muitas vezes, eu deixava a embalagem ali à mostra, as pessoas queriam comprar só a embalagem. Tanto é que hoje eu comercializo a embalagem separada do produto, né? Se você for na loja, na Enraizar, né, que é onde tá os meus produtos, você vai ver que tem a parte das embalagens e tem a parte dos produtos. Por quê? Porque é isso, eu tive muito pedido, né, você vende sua embalagem? Às vezes vendia, às vezes não vendia, às vezes eu tava com a embalagem contada, entendeu? Então, é algo mais atrativo ainda. Às vezes, quando eu não deixava exposto a embalagem, mas na hora que a pessoa comprava ou na hora que eu tava apresentando o meu produto e eu falava pra ela, olha, além da carteira, você vai levar essa embalagem aqui. Você vai levar essa bolsinha de tecido. Então era muito legal. Por quê? Porque a pessoa às vezes você tá agregando, né? Olha, eu vou levar a carteira e a bolsinha
pelo valor só da carteira, né? São 2 produtos em um. Então, assim, é importante, né? A embalagem que a gente traz é importante. Eu, inclusive, nos cursos, eu ensino 2 modelos de embalagem. Eu ensino, sim, a embalagem, a bolsinha que eu faço, que é totalmente sem costura também, exatamente porque eu não costuro. Se costurasse seria mais fácil, para quem costura vai ter mais facilidade de fazer, com certeza. Mas também utilizando poucos materiais, né? Utilizando ali o que se tem em casa, exatamente para que você possa trazer uma embalagem diferenciada. E também ensino a caixinha, que essa daí é recente, faz uns 3 anos, né? Recente. Que eu aprendi a fazer, né? Santa internet, com certeza. Essa com certeza foi aprendida aí em algum canal do YouTube, provavelmente, porque eu estava caçando, sempre quis umas caixinhas personalizadas da minha marca para colocar as carteiras. Eu sempre quis, sempre foi um desejo, porém era muito caro. Então, assim, o que vai fazer mais efeito, né? Sempre pensei assim, o que vai fazer mais efeito? Uma bolsinha, que a pessoa pode reaproveitar depois, ou a caixa, que talvez ela também não vai nem reaproveitar, ela pode usar como porta-joias e tal, mas e aí? Né? E o valor, a diferença do valor que eu vou ter que agregar ao meu produto, vou ter que comprar essa caixa, mandar personalizar para depois agregar o valor do produto. Vai ficar mais caro o produto? Ia ficar mais caro. E eu não queria encarecer meu produto. Então eu acabei deixando de lado. E aí aprendi a fazer essas caixinhas que eu ensino, que você pode personalizar da maneira que você quiser. Você pode carimbar, você pode usar um stencil, você pode usar tecido, aí é do jeitinho que você quiser. Com papel craft também, né? Papelão mesmo, um pouquinho mais rígido, né? Que inclusive é esse aqui, ó, que eu tô usando de base, tá? Que ele é bem durinho e faz um efeito muito legal. Aí lá nos cursos nos dois, o da carteira mágica e o da carteira slim, eu deixei disponível as 2 opções de embalagem. Que é isso, é pra você conseguir agregar ainda mais valor ao que você tá fazendo. E vale pra qualquer produto, né? Bom, já estou finalizando. A alegria da vida que é finalizar uma carteira. Até isso, viu, gente? Até assim, ó, o método de copassar fita crepe que eu ensino pra vocês foi um método que foi desenvolvido com o tempo. Porque antes as técnicas que eu utilizava nem sempre ficava boa, às vezes ficava uma parte extra, uma parte solta, às vezes não dava bom. Então a cartonagem eu sempre falo, né? Utiliza aqui a raiva, ó. Aperta os cantinhos, dá a reforçadinha aqui nas laterais, que é o lugar mais importante para que o acabamento fique bom, tá? Então sempre dá uma apertadinha aqui antes de você colocar no peso. Livros, né? Eu tenho aqui 2 placas de MDF, de madeira mesmo, na verdade, que são bem pesadas. E ainda tem um monte de tralha minha em cima, um monte de caderno, um monte de livro, blá, blá, blá. Então é bem pesadinho, eu coloco embaixo e deixo, né? Aqui eu precisei por produzir muito, ter muitos produtos, eu precisei ter uma placa grande, né? Pra colocar vários produtos ali, conforme eu vou produzindo, já vou deixando. Então, é o processo, né? É um processo aí que talvez você no começo não precise, mas às vezes você vai precisar de uma placa maior, né? Já deixo aqui uma prateleira, que às vezes só o livro vai te restringir aí na sua produção. Então, às vezes a placa vai ser o mais ideal, né? Eu peguei no lixo mesmo, viu, gente? Peguei na lixeira ali, tava disponível, tava limpinho, tudo certo, eu trouxe e utilizo até hoje, anos, né? Que aí é isso, você pegou uma vez, nunca mais vai precisar. Mas é importante, né? Então, mais uma finalizada, a terceira. Tem mais 2, tá? Não vou tirar agora que a Manu está em cima, mas ainda temos a azul e a vermelha para produzir. A ideia é fazer amanhã e sexta-feira, né? Quem tá vendo no ao vivo, fazer esses 2 dias aí de live produzindo essa coleção. E ainda pretendo fazer os marcadores de página e parágrafo. Porém, não vou prometer, porque é isso. Essa semana eu tô aqui focada nisso. Semana que vem eu já tenho diversos afazeres aí, demandas fora aí da produção, mas pretendo que dê tudo certo e que eu esteja aqui com vocês mais. Vai ficar salvo, né? Já falei. Quero agradecer mais um dia, mais uma carteira. E
Vamos para a próxima. Amanhã não tem horário, vai ser a live surpresa. Esses dias eu tô fazendo. Primeiro eu fiz na hora do almoço, ontem eu fiz mais ou menos, né, de manhã. Hoje também de manhã. Agora pra quem tá vendo no gravado são 11h40 da manhã. Então assim, vou ver ainda como vai ser aí os dias. Amanhã eu tenho terapia. Então, vamos ver como sairei dessa terapia, se eu vou fazer antes ou se eu vou fazer depois. Mas fiquem de olho nos stories, porque eu sempre falo ali, aviso a hora que eu vou entrar. E finalizando mais uma, então a terceira, tá? Tem mais duas pronta entrega aí que eu vou deixar pra vocês e também vou aceitar encomendas. Porém, esses tecidos aqui estão acabando, mas eu tenho mais diversas estampas aí pra quem quiser presentear no Dia das Mães, nos aniversários, pra quem quiser se presentear. Lembrando que são carteiras recheadas de bons sentimentos, de boas emoções e carteiras que eu realmente foco em levar até vocês a prosperidade. Então, assim, tô conversando com vocês e a energia aqui é lá em cima. Eu quero essas carteiras bem cheias de dinheiro, quero os cartões que aqui estejam bem cheios de dinheiro e que vocês estejam protegidas, levando em qualquer lugar, no bolso, na bolsa, onde você preferir levar suas carteiras para que vocês estejam protegidas. Mais uma live encerrando. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela conversa. Hoje fiz bem focada na cartonagem. Mas amanhã teremos mais assunto, teremos mais conversa. E se você tiver alguma sugestão aí do que você quer conversar, deixa pra mim nos comentários. Muito obrigada. Tchau, tchau.